As escoras ainda são confiáveis no dólar, né? Por que eu estou falando isso aqui? Essa pergunta veio no Instagram e esse tema, né, de operar escora, que é um dos trades de fluxo, é o trade mais intuitivo, mais óbvio, né? Especialmente para quem está migrando ali do gráfico para o fluxo, ou até aprendendo fluxo logo de cara, é a coisa mais intuitiva, né? Você olha para o book, tem um lotão grande, você coloca teu lote na frente, né? Daquilo esperando que aquele lote segure o teu, que você está com, em teoria, com stop muito curto, né? Mas será que isso funciona? Ainda funciona, especialmente no dólar? Você tem essa curiosidade? Fica comigo aqui até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade. Vamos lá, duas informações básicas aqui para começar, né? Assim, eu não vou conseguir te dar, especialmente nesse vídeo, e nem se fosse numa aula completa de 20 horas, um guia 100% completo para falar de escora e te dar certezas ou garantias do que funciona e o que não funciona. Mas eu vou te dar uma série de perguntas sequenciais e em cascata e em relação especificamente à escora e especialmente depois em relação ao contexto, que elas vão te ajudar a sentir mercado, especialmente nessa pergunta em si, sobre a escora e sobre especificamente o dólar, tá? E a segunda, né, a observação que eu vou fazer aqui é que nesse vídeo a gente vai falar só sobre dólar, tá? Para outros ativos, talvez tenha outras interpretações, talvez não, vai ter outras interpretações pontuais ou outras perguntas adicionais ou até a menos das que eu vou falar aqui, tá? Feito esses dois disclaimers, a última coisa que eu vou falar aqui antes de começar é que hoje vai com barulho mesmo, meu vizinho tá com obra, criança chorando e vamos que vamos, tá? Vamos lá. Então assim, da onde vem, né? Acho que é importante pegar sempre a origem disso, da onde vem essa questão da escora e realmente era um trade que funcionava muito. Ele vem especialmente quando o mercado migra do pregão, não é quando ele migra, quando a bolsa, quando a BMF abre a possibilidade, mais a BMF do que a Bovespa, né? Quando ela abre a possibilidade de ter o side by side, de ter o pregão, na verdade, foi um pouquinho antes o side by side foi quando ela tinha o pregão viva voz e ela permitiu o pregão eletrônico em paralelo. Mas você tinha umas janelas pré-definidas de eletrônico. Você tinha a primeira hora do dia era eletrônico, depois ia para pregão. Depois o mercado acabava o pregão na hora do almoço, ficava no eletrônico. E tinha um outro trechinho de eletrônico no final do dia também. Quando ela permite essa operação, quando ela realmente implementa o começo do pregão eletrônico, especialmente a BMF, porque a Bovespa fez isso um pouco antes, esses players de ativos, como o dólar, né? Estamos falando de dólar aqui, que é um ativo de muita necessidade, o cara que está ali, ele não está operando, por exemplo, uma opção que é quase que exclusivamente especulação, ou índice, que é o extremo da especulação. Quase que todas as operações são especulativas. Tem um pouco de hedge ali, mas é o hedge de uma atividade especulativa que ele decidiu que é carregar uma carteira de ações. E o cara é um hedger, mas ele não é um hedger que nem uma empresa, uma Vale, que é uma exportadora ou uma importadora, ou uma CSN, ou até um banco que captou dívida lá fora, né? E a operação dele é completamente outra, né? Não é mercado financeiro. E ele vai usar o mercado de futuro de câmbio para poder se defender. Esse sim é um verdadeiro hedger, porque ele está se hedgeando de uma operação fora do mercado financeiro, de uma importação, de uma exportação. Então o dólar é um mercado de muita necessidade, tem muito player que não está operando ali só porque acha que câmbio vai cair ou vai subir, mas porque precisa. E fora o entra e sai de dinheiro do país, que gera uma operação de câmbio que necessariamente passa pelo à vista e que o dealer, né, o banco que faz essa internalização, ele necessariamente trava aquela operação no mercado futuro, tá? Mas isso assim, acaba ficando complexo para esse vídeo. Eu vou fazer outros materiais mais profundos para explicar essa estrutura de câmbio se vocês desejarem, tá? Mas vamos lá. O mercado de dólar é um mercado de necessidade. Quando você vira a bolsa, coloca o mercado eletrônico, as pessoas que estavam ali operando na época, né, não sabiam, né, vamos dizer, não estavam acostumadas com aquilo. Então, vamos dizer, o cara precisava fazer uma compra de 1000 contratos. Ele tinha algumas opções, ou pôr 1000 contratos na compra naquele preço, ou agredir o mercado com 1000 contratos, ou fatiar essa ordem em diversas ordens, sei lá, 10 ordens de 100, por exemplo. E assim, ele tinha uma dúvida. O cara que era o dono da ordem, ele tinha que mandar essa ordem para um broker, ele não tinha DMA, acesso direto ao mercado.
né? Esse mercado eletrônico que a Bolsa criou era o GTS, era só dentro da corretora que tinha isso, não tinha opção de ter fora. Tá? Depois existiu o WTR, que era uma ferramenta para se operar mini contratos, que aí sim o cliente final tinha, mas era mais para mini contratos. Então você tinha esses problemas. O dono da ordem tinha que delegar essa ordem obrigatoriamente para um broker, geralmente da corretora, e assim, e não tinha expertise ali em esconder a ordem. Então, aquelas ordens, quando você via, né, especialmente quando trocava ali na hora, eu não lembro exatamente que horas que entrava o eletrônico da tarde, por exemplo, se era meio-dia, se era uma hora, eu não lembro exatamente. Mas quando acabava o pregão, entrava o eletrônico, você via ali as ordens entrando de 100 no dólar, né, sei lá, 100, 200, 300, e cara, elas quase sempre eram confiáveis, quase sempre, você tinha pouco cancelamento, era cara que queria levar, eram ordens verdadeiras. Eram ordens que o cara queria levar. E você percebia isso porque o cara piorava a oferta, se não batia no preço dele, né? Você percebia por diversos motivos. E dependendo da magnitude da ordem, até parava naquela ordem, porque o mercado chegava lá e, não agredia aquela ordem de compra, o mercado não absorvia aquilo. Então, e aí você teve um processo que foi ao longo dos anos, não demorou muitos anos, mas de aperfeiçoamento. O cara falava, peraí, no eletrônico eu dou a minha letra aqui, que eu quero comprar tanto naquele preço. E o mercado já está esperto, ele percebia todos os geradores da Interfloat colocando ordens. No eletrônico naquela época você podia colocar, né, o dólar, você podia pôr ele de 0,10 no final, não era de meio em meio. Você podia colocar ali uma ordem, por exemplo, sei lá, 5,001, a milhar 5, vamos pegar o preço de agora, 4,902, tá? 4,902. Hoje você só pode pagar de 4,902, depois 4,902,5, 4,903, 4,903,5, é de meio em meio. No eletrônico você podia pagar de 0,10 em 0,10, 4,902,1, 0,2, 0,3. Então quando você tinha uma ordem grande ali no 4,902, tá? Uma ordem muito grande, você via os geradores pagando 4,901, 4,902, 4,903 ali, tá? Ficava, né? E aí o mercado começou a entender, né, a contra-inteligência. O dono da ordem fala, peraí, o mercado não está chegando aqui na minha ordem, eu tenho 300 para comprar aqui, que eu estou mostrando, fora mais 1.000, 2.000 que eu tenho que eu não estou mostrando. E, na minha frente tem, 300 de girador, entendeu? Eu tenho que aí o cara piorava a oferta, ele estava pagando 2, os geradores pagando 2,01, 2,02, 2,03, ele piorava para 2,5, para 3. Aí o mercado falava, esse cara quer levar mesmo. Então toda vez que virava o próximo do pregão para o eletrônico e aquele tipo de participante punha uma ordem daquele tipo e aquele cara não cancelava aquela ordem, aquele cara piorava a ordem para poder levar, todo mundo falava, tá vendo, é um lote verdadeiro. E o mercado foi aos poucos, o dono da ordem grande, o institucional, foi ficando cada vez mais inteligente, o mercado foi ficando demializado, ou seja, a ordem foi saindo da mão do broker e indo para a mão do institucional, para traders dentro, que seria equivalente a brokers, mas dentro da tesouraria ou do fundo de investimento. Foi tirando a informação da mão das corretoras, do broker, e foi ficando cada vez mais na mão da casa, do dono da ordem. Traders internos, tá, da tesouraria ou da... Trader, mas é o broker, na verdade, porque não é o cara que decide, é o cara que executa a ordem. Mas, na folha está como trader, mas assim, praticamente é um trabalho de broker, de trabalhar a ordem ali, tá? Não é o trabalho de decisão de comprar ou de vender. E aí esses caras estão ficando cada vez mais espertos ao longo dos anos. É um processo ao longo de anos, tá? E aí, com o mercado 100% eletrônico, já há muito tempo, não tem trouxa. Não tem trouxa no dólar. É muito raro você ver trouxa no dólar. Então significa o seguinte, se o cara quer comprar lotão grande, ele não vai te mostrar. Tá? Pelo menos não a priori. Assim, isso é um fato. André, então você está falando que o score não funciona? Não, mas vamos lá agora para a sequência, né, de perguntas que você pode fazer para poder ir sentindo o mercado e entender em quais circunstâncias funciona ou não funciona. E aí vai um outro problema aqui. Você vai ter que fazer essa leitura no mini e no padrão. Não adianta olhar em um só. Tá? Não adianta, porque ele pode passar... Às vezes o mini está meio vazio ali nas perguntas que eu vou falar para você, mas aí tem alguma coisa acontecendo no padrão. É minoria. Está acontecendo mais no mini do que no padrão, mas o padrão também sai coisas relevantes pontualmente. Tá? E depois eu faço um vídeo também sobre Doll Pro, que é a conciliação dos dois. Tá? Acho que a gente primeiro tem que fazer essa coisa dividida aqui para depois tentar conciliar. Vamos lá. A primeira pergunta que você vai fazer na tua cabeça, né, é o seguinte.
aquela ordem grandona que você está vendo, ela é uma ordem única ou ela é uma sequência de várias outras ordens? Isso impacta muito, tá? Não tem melhor ou pior, mas você vai ver que isso vai mudando de épocas em épocas, de modus operandi dos players. Se é uma ordem única, se fosse antigamente, a probabilidade de ser um lote verdadeiro era alta. Hoje, a probabilidade do cara cancelar é altíssima se for uma ordem única. Se for uma sequência de outras ordens menores, como é que é a composição dessas ordens menores? É tudo ordem de 20, tudo ordem de 10? Por multibroker? Parece que foi um cara que apertou um botão lá e mandou uma ordem para vários lugares, né, colocarem de 10 em 10. É praticamente uma ordem única, só que está disfarçando para o mercado. Ou não, ou são players aparentemente diferentes, colocando ordens de tamanhos diferentes e, por coincidência, acabou dando, naquele nível de preço, um volume maior. Esse seria o melhor caso. Mas essa, por isolado, né, não vai significar nada. Tá? Essa magnitude da ordem, né, ainda dentro da mesma pergunta, ela é normal? Ela é um tamanho normal? Acontece sempre? Ou ela é um negócio muito atípico? Porque se for muito atípico, assim, cara, alguma coisa tem, entendeu? Tem que estar dentro da categoria, não do normal de tamanho de fila, porque aí ela não é uma ordem grande, mas tem que estar dentro do tamanho do que é uma ordem grande, né? Se ela tiver muito, muito atípica, cara, aquilo lá, meu, é muito estranho, entendeu? Ok, na primeira a gente até pode tentar alguma coisinha contra, mas assim, cara, não tem trouxa. Não tem trouxa no mercado querendo te mostrar a priori, olha, eu tenho interesse em comprar aqui, ó, 2 mil lotes de dólar. Eu tenho interesse nesse preço aqui, ó. Cara, é difícil acontecer. Acontece, mas é difícil, tá? Então, outro tipo de pergunta. Que tipo de player parece ser? E aqui eu não estou falando de corretora, JP. Que tipo de grupo de participante? Parece que é institucional? Parece que é estrangeiro? Institucional não dá para distinguir entre fundo e tesouraria, tá? Mas parece institucional, parece estrangeiro, tá? Parece market maker, parece arbitrador, parece pessoa física, parece girador, e por aí vai, tá? O Banco Central está atuando um pouco parece atuação por causa de dealer, e por aí vai. Que tipo de grupo de participante é? Esse cara costuma fazer isso? E você precisa de tempo de tela para responder essas perguntas. Se você cai lá no primeiro momento, você não consegue responder isso aqui. Tá? Esse cara costuma fazer isso sempre ou não? Ou aquele cara, né, ou é uma novidade? Tá? Isso impacta muito essas respostas. Outras, ele leva aquela ordem, se ele costuma fazer aquilo sempre, ele costuma levar, o cara tá pagando, ele levou, foi agredido. Ou o cara tá colocando uma ordem grande na venda, ele levou, ele foi agredido na ordem, né? Ele vendeu, ele foi tomado. Né? Esse cara leva, tá? Se sim, ele repica lote, ele costuma ter o segundo, terceiro ou quarto lote? Se sim, esse segundo, terceiro ou quarto lote, ele piora a oferta? O que é piorar a oferta? O cara está pagando 1, a próxima ele paga 2, 3, 4. Ele piora o preço médio dele, ou seja, ele está precisando piorar o preço para poder conseguir levar o adicional. Ou seja, é ele que você tem que olhar, não é a contraparte, quando acontece isso. Ou não, ou se ele leva mais, ele tem o segundo, terceiro, quarto lote, mas não, ele melhora a oferta, ele paga cada vez mais barato. Então não é ele que você tem que olhar, você tem que olhar quem está agredindo. São essas sequências de perguntas sobre a ordem, tá? E por aí vai. Agora tem o contexto, feeling e contexto, tá? Essa aqui é uma das mais difíceis. Saiu um fato novo, ou seja, e é difícil traçar todas as possibilidades de fato novo aqui, mas a mais fácil é quando tem um indicador econômico. É um fato novo e o mercado vai reprecificar toda a posição técnica por causa daquele fato novo, por causa do indicador, um payroll, vendas no varejo, um dado de inflação e por aí vai. Essa é uma possibilidade de fato novo. Tem outras que a gente nem fica sabendo. Tá? Mas a questão é, saiu algo novo que altere o equilíbrio, o preço justo daquele ativo no intraday? Ou seja, o mercado, o ativo está em price discovery. Se você não entende o que eu estou falando aqui, eu gravei um curso gratuito na Nelógica, tá? Você me chama aqui ou no direct ou aqui nos comentários, que eu te envio o link, que eu falo só sobre essas coisas, mas não só sobre isso, também falo sobre estratégia no final também, tá? Então a questão, saiu fato novo, o preço ele vai achar um novo equilíbrio ou não? Aparentemente é uma andada normal. Isso importa muito e é difícil de responder. Isso não intraday, mas não é porque é difícil de responder que não existe isso, tá? A segunda coisa, com que velocidade o preço chega na escora? Isso muda muito. Uma coisa é o mercado tá parado, 1 com 2 e a escora tá no bola, tá do lado ali, tá um ponto para baixo. Cara, e o mercado tá 1 com 2 um tempão. Cara, eu não vou pagar a bola e meio por conta dessa escora se o mercado tá trocando lote a 1 com 2 um tempão. Porque a chance do cara vir e querer
o lote que está na compra-bola, porque ele quer aquele lote porque ele precisa vender, então tem aquele lotão, ele aproveitou daquele lotão para vender, e ele vai sair catando lata para conseguir achar lote mais para baixo. Agora é o seguinte, o mercado está brigando no 9, 9,5, a escola está no bola, lá embaixo, 9 pontos. Como é que ele veio? Isso é muito importante e é subjetivo, depende de sensibilidade, não dá para te falar, uma métrica que eu gosto de olhar é quantos lotes o mercado gastou para vir nesse movimento praticamente ininterrupto, da onde ele veio, do 9 para o bola. Primeiro tem que dividir em movimentos, tá? Mas veio o movimento, quanto que foi gasto de lote? Essa magnitude de lote é normal ou atípica? Porque se ela for normal, eu não tenho problema de comprar no bola na primeira batida contra a escora que está lá no bola, 9 pontos abaixo. Agora, se esse gasto de lote for atípico, muitas vezes o que o cara quer, o cara que está vendendo, ele quer, quanto mais compra tiver no bola, melhor, porque ele quer lote. Ele quer lote. Então, quanto mais compra tiver no bola, mais ele vai bater. Tá? E ele quer mais lote para baixo, porque ele quer vender a preço bom. Ele acha que teve uma mudança de preço de equilíbrio do mercado, sei lá, ou o cara é insider, ou saiu um fato novo, ou entrou capital no país e mudou o preço de equilíbrio. Tá? Você não sabe. Mas o termômetro é que velocidade com que ele vem para a escora e quanto é gasto de lote para chegar na escora. Uma outra pergunta também, né, é com que apetite ele vai chegando. É uma variação da pergunta anterior, né? O apetite está aumentando ou diminuindo quando ele vem do 9 para o bola, por exemplo. Isso é um exemplo, mas poderia ser, sei lá, o mercado está no 1 e a escora está na venda lá no 9,5, tá? Ele está subindo. Tá? O apetite por nível de preço, ele vem crescendo ou ele vem decrescendo? Tá? Não adianta só olhar lote na tela, tem muita virada de lote, ali muito lote escondido no meio do caminho. Mas é o seguinte, durante o processo, durante o movimento, parece que o mercado demanda cada vez mais lote a preços piores ou não? Ou quando ele vai chegando perto da tua escora, né, parece que ele vai perdendo ritmo, as agressões vão perdendo, elas estavam rápidas aqui embaixo e aqui em cima elas vão perdendo ritmo. Aí é uma função de tempo, né? Ritmo mesmo, de intervalo entre as agressões e de magnitude. Se o cara vai subindo, ele vai querendo mais lote. Como é que você vê isso? Pô, quanto lote tem na venda e quão rápido ele voa para aquele lote? Se o lote está repicando, está aparecendo mais lote na venda após a agressão, quão rápido o cara voa para aquele lote? O cara está querendo mais lote quanto mais vai chegando perto da escora, ou parece que o ímpeto daquele cara que está levando o mercado, quando está chegando perto da escora, vai reduzindo. Isso tudo tem que ser sentido. Tá? E a outra variável, né, de contexto é se tem contraparte, que é na verdade, fica redundante, como que eu já disse. Né? Ele vai chegando, quando ele vai chegando perto da tua escora, quanto gastou de lote, qual que é o ritmo, né? Como é que está a contraparte durante a saída? Ela está presente, ela parece que está se aproveitando da compra para vender mais antes de chegar na escora ou não? Ou ela está ausente, está cada vez mais saindo com cancelamentos de lotes ou, né, alguma coisa nessa linha. Tá? Tudo isso vai te gerar, né, sensibilidade. André, mas é difícil, é uma série de perguntas. Sim, o mercado não é fácil. Se fosse fácil, né, tava todo mundo rico, né? Ou todo mundo finge que está rico no Instagram, pelo menos. Né? Não é fácil. Mas esse é o cheiro, né, do negócio. Então é o seguinte aqui, na minha visão, se você tentar ficar levando escora de maneira isolada, de maneira rasa, tem lotão, sem levar em conta o que eu te falei, essas perguntas e o contexto, tem lotão, vou pagar na frente ou vou vender na frente, cara, ainda mais no dólar, cara, vai dar muito mais errado do que certo. Mas esquece. Se você levar em conta essas perguntas e ir sentindo o mercado, claro, não é de uma hora para outra que você vai aprender isso, mas se for sentindo o mercado e for levando em conta esses filtros que eu fui dizendo, as poucas oportunidades de escora que vão sobrar no dólar, e vão sobrar algumas, elas vão ser mais assertivas do que negativas, se você levar em conta todas essas perguntas, especialmente a questão do contexto que eu disse. Tá? Eu sei que é muita informação, muita coisa, às vezes eu também falo rápido, uso termos assim, né? Mas, pô, você tá aí para poder voltar esse vídeo, ver quantas vezes você quiser, porque ele vai estar aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida, porque ajuda o YouTube a divulgar isso para mais pessoas. Né? Eu sempre peço isso, às vezes, quando tem um vídeo meio polêmico, tá, não sei o quê, ou, né, ou não é polêmico, mas ele é instrutivo, você dá um compartilhar aqui e manda direto para aquele grupo de WhatsApp, que você sabe de pessoas que estão tentando aprender fluxo, porque isso pode ajudar. Tá? Especialmente para aquele grupo que não olha fluxo,
são de grafistas, mas que, pô, às vezes tem um pezinho, né, de misturar algumas coisas, né, com fluxo. Acho que esses caras vão aproveitar bastante esse tipo de informação aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que aí você não perde nenhum vídeo quando ele for publicado. E, pô, me deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que achou, sugerindo próximos temas, e também se você quiser fazer esse curso gratuito que eu gravei para a Nelogica, falando sobre Price Discovery, microestrutura, macrofinanças, precificação e por aí vai. Beleza? Abraço, até o próximo.